que acontece na programação genética? Se eu olhar essas subárvores que eu troquei aqui, eu faço uma coisa, entre aspas, meio aleatória. Por quê? Não tinha uma semântica associada àquele A mais B. Eu simplesmente tirei aquilo ali e coloquei outra coisa no lugar, que por acaso estava em outro indivíduo, mas que eu podia ter sido gerado aleatoriamente. Então tem muita discussão, tá, sobre qual que é o efeito de um cruzamento em programação genética. Tem gente que acredita que não serve para nada, tá? Que fazer mutação ou fazer cruzamento é a mesma coisa. Há controvérsias e depende do problema. Tá? E por último, como eu falei para vocês, esses dois tipos de problemas, tanto os que são resolvidos, esses dois tipos de métodos, tanto programação genética quanto o algoritmo genético, eles precisam de parâmetros para eu rodar. Tá? Aqui tem uma lista dos parâmetros que normalmente eu preciso, que é tamanho da população, então quantos indivíduos eu vou ter. Número de gerações, se eu não parar de rodar por erro, né, se eu não tiver um erro mínimo e aí eu paro a execução, quando que eu paro? Quantas gerações eu rodo? Aí eu tenho a probabilidade de cruzamento e mutação. Tá? Se eu uso seleção por torneio, quantos indivíduos que eu vou usar nessa seleção? E por último, eu não entrei em detalhes sobre isso, mas existe um procedimento em algoritmos evolucionários que é chamado elitismo. É uma coisa muito simples, é simplesmente eu pego o melhor indivíduo de uma geração e jogo ele automaticamente para a próxima. Por quê? Porque senão, se eu estou usando essa seleção por torneio, eu corro o risco de perder uma solução boa depois que eu já encontrei. Então, tem essa técnica elitista que é sempre eu mantenho o melhor indivíduo em todas as gerações. E esse número ele pode variar. Tá? Como eu falei, já tem muito estudo sobre isso na literatura, então tem os valores que eles são meio padrão. Você começa por eles e aí vai tentando ajeitar os parâmetros. Né? Lógico, eu definir população e gerações depende muito de qual que é o tamanho do meu espaço de busca. Se eu tenho 5 cidades aqui, se eu colocar 10 indivíduos em 20 gerações, a probabilidade de eu encontrar é grande. Agora, se eu tenho 1000 cidades e coloco 10 indivíduos em 20 gerações, isso não vai acontecer. Tá? Então, existem alguns números padrão, só que eu preciso ter uma parte experimental aí para eu tentar descobrir qual que é o melhor valor para esses parâmetros. Tá? Então, sempre que a gente trabalha com esses métodos, a parte de experimentação, ela é crucial. Eu tenho que fazer a experimentação direito e tentar setar esses parâmetros direito. E também elas são sensíveis a problema. Tem problemas que não variam quase com um parâmetro para o outro e tem problemas que a solução é completamente diferente. Uma outra coisa que é muito importante falar em relação a esses métodos, que às vezes a gente esquece, como eu falei para vocês, ele é um método não determinístico. Então, se eu rodar ele 2 vezes, eu posso ter soluções diferentes. Pode ser que eu tenha que otimizar o cacheiro, e uma vez eu acho uma solução de tamanho 30, distância 30. Na próxima, uma de 28, na outra, uma de 32, na outra, uma de 31. Ela varia, ela sempre fica muito perto do que é o meu ótimo, mas ela não garante que é o ótimo. Então, o que acontece aqui? Para qualquer método que é não determinístico, seja ele um algoritmo evolucionário ou qualquer outro, tá? Eu nunca posso tirar a conclusão rodando o algoritmo uma vez só. Uma vez não me diz nada, uma vez pode ser sorte. Ou boa sorte ou má sorte, dependendo do que acontecer. Tá? Então, esses algoritmos, eles têm que ser rodados várias vezes. Eu tenho que fazer uma média em cima dos resultados para ver se eles estão resolvendo o problema ou não. Tá? E, de novo, isso para qualquer algoritmo que não é exato. Então, existem alguns números que foram determinados através de, estatisticamente, né? Normalmente, se eu tenho problemas de otimização, coisas desse tipo, eu rodar 30 vezes me garante que eu estou ali muito próximo do... Esse valor ele tem garantia estatística de que ele é real. Ele não foi sem querer que eu achei esse valor, vamos colocar assim. E uma outra coisa importante é justamente como eu tenho várias rodadas,
eu ir guardando várias estatísticas sobre o que acontece durante a execução desse algoritmo. O que são essas estatísticas? Por exemplo, como é que está a fitness média da população? Ela vai sempre subindo? Porque se eu tenho uma fitness média que chega lá em cima e depois começa a descer, tem alguma coisa errada. Como é que é a fitness do pior indivíduo? O pior ele é sempre muito ruim ou eu consigo elevar o valor dele? Isso mostra muita coisa sobre a evolução. Mesma coisa, eu ir guardando desvios padrão de fitness. Eu vejo quanto que eu estou variando. Se o desvio padrão é muito pequeno, quer dizer que provavelmente eu estou convergindo, está todo mundo ficando muito igual. Então, talvez eu tenha que colocar mais mutação para ter diversidade. Então, tem várias coisas aqui que tem que ser levadas em consideração. Né? E isso é prática, a gente tem que fazer experimento para ver como é que funciona. E por último, que eu acho que é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não fazem, sempre que você faz utiliza um algoritmo desse que é baseado em busca, você tem que ver se ele é pelo menos melhor que um aleatório. Né? Então, quer dizer, se eu gerasse esses números zeros e uns aí aleatoriamente, tá? E fosse trocando loucamente esses números, no final, eu vou chegar a um negócio que é pior que o que eu achei com o genético? Tá? Então, essa é uma maneira meio ingênua de fazer uma comparação, mas pelo menos ela me mostra que eu estou evoluindo, eu estou encontrando soluções. Tá? Isso não é obra do acaso. Tá? Sempre que eu faço qualquer apresentação sobre algoritmos evolucionários, eu gosto de mostrar esse exemplo. Agora ele já está até meio velhinho, eu tentei achar uma coisa mais nova, mas nada é tão interessante e fácil de entender. Porque a gente vê, por exemplo, eu dei esse exemplo do problema de maximizar o número de uns de uma solução. Aí você fala para mim, isso é um problema que, pelo amor de Deus, né? Até eu resolvo isso, não precisa do genético. Tudo bem. Agora, genético não é só pesquisa e não é só... e não é qualquer um que usa, vamos colocar assim. Tá? Tem várias empresas grandes, tá, que na parte de otimização de vários processos ou de criação e etc., elas incorporam muitas técnicas de inteligência computacional e, entre elas, algoritmos evolucionários. Tá? Esse exemplo que tem aqui, normalmente o que acontece, as empresas elas não abrem muito o que é feito. Né? A empresa fala assim, eu uso isso. Maravilha. Ela não fala como, ela não fala para quê, ela não fala... Não, é assim, eu uso. Tá? Esse artigo, isso aqui é um artigo, tem a referência depois também no material, é um artigo, então, do pessoal da NASA. Tá? Eles têm um departamento que tem muitos pesquisadores que trabalham com essa área de computação evolucionária, e eles tiveram esse artigo publicado em uma conferência, onde eles falam de um problema específico que foi utilizado resolvendo computação evolucionária e como que eles fizeram isso. Então, o problema era criar uma antena para uma missão. Tá? Então, eles iam mandar um satélite para o espaço e eles precisavam criar uma antena que tivesse algumas restrições em termos de frequência e etc. Tá? São antenas muito pequenininhas, não sei, aquela imagem acho que não está muito boa, mas eu tenho um satélite ali e em cima tem até uma flechinha vermelha ali, antena. Ele tem uma antena em cima e uma antena embaixo. Tá? São satélites muito pequenininhos, de 53 por 28, 25 quilos. Então, são microsatélites. E eu quero desenvolver tanto a antena de cima quanto a antena de baixo. Tá? Então, a pergunta é, como é que eu faço isso? Como eu modelo esse problema? E eu vou mostrar a antena. Aquela antena ali, estão vendo a moedinha ali, né? Então, aquela foi a antena que o algoritmo evolucionário criou. Tá? Então, tem algumas especificações na antena que eu vou dar para vocês para facilitar o trabalho. A antena tem que ter 4 braços, tá? Separados por um ângulo de 90 graus. Esse é o primeiro requisito. Só funciona se for essa antena. E ela tem que ter, isso aqui é a especificação técnica da antena, vamos colocar assim. Ela tem que receber numa frequência menor que 1.2 na transmissora e menor que 1.5 na receptora. Isso é dados para fitness. Tá? Então, basicamente, eu vou construir a antena, aí eu vou calcular a fitness vendo se ela obedece essas frequências aqui de recepção e transmissão. Tá?
Então, você estava falando bit de espessura, de dimensão, papapá. Pode ser, mas a ideia dele já evolui um pouquinho mais. Pontos no espaço tridimensional. Então, eu vou falar lá, eu tenho um ponto 1, 4, 7, depois eu tenho sei lá, 3, 9, 5 e assim por diante. E quantos pontos eu preciso? Olha só, não, eu preciso de 4 antenas. Desculpa, uma antena com 4 braços. Isso é um braço, né? E aí? Mas os braços podem ter ramificações também? Ramificações, não. Mas também está com uma tubo, né? Uma tubo, cada braço lá tem 10 coordenadas e pode ser uma tubo de 4, né? As coordenadas de cada braço. E pode ser também assim, o desenho, cada desenho representa quais aquelas características ali, e variando o desenho da antena até chegar às características próximas do ideal. Deve ter uma relação entre formato da antena e frequência. Exatamente, o que você quer design em termos de formato. É isso mesmo, eu preciso acertar o formato. Do mesmo jeito que no algoritmo eu posso ter uma função soma 1. Não tem álgebra. Olha só, do mesmo jeito que... Pensa aqui comigo. Eu vou escrever um algoritmo, tá? E aí eu escrevo uma função lá que é soma 1. Então, toda vez que eu quiser somar 1, eu uso essa função. Eu poderia usar essa função soma 1 como uma função para o algoritmo de programação genética, sem problema. O que eu posso fazer numa coordenada? Eu tenho uma coordenada aqui, 0, 0, 0. Que tipo de transformação eu consigo fazer nela? Translação, rotação, escala. O que eu preciso para essa aplicação? Professor, não tem como você fixar 3 braços e ficar variando de 90 em 90 graus? Aí você vai ter todas as opções. Né? Se vocês olharem para aquela antena, ela tem 4 braços iguais. Essa foi a primeira simplificação do problema dele. Eu não vou evoluir 4 braços. Eu vou evoluir 1 e eu vou replicar ele 4 vezes. Não quer dizer que é a melhor forma de fazer isso, mas é a mais simples. Tá? Então, ele tem aquela antena, ele vai evoluir um braço só, e os outros 3 são réplicas, respeitando esse ângulo de 90 graus. Tá? Então, olha só. As funções que ele usa são essas aqui. Só. Rotaciona ângulo no eixo X, rotaciona ângulo no eixo Y, rotaciona ângulo no eixo Z, e continua uma linha, eu estou nesse ponto, eu continuo reto aqui, tá? Um comprimento e um ângulo, só. Com isso, ele consegue construir aquela antena. Então, você vê que a modelagem vai muito de como você pensa. Né? A gente já começou álgebra, função... Não, ele pegou uma coisa muito mais simples. E que é muito mais simples também do algoritmo trabalhar. Então, modelagem é o segredo de quase tudo. Eu modelar de maneira simples e direta me economiza muito tempo na busca, tá? E também facilita para o algoritmo. Então, aqui o que ele faz? Então, é um braço, né? E ele usa esses operadores que ele chama de construtores de antena, onde os 4 principais, então, são rotações nos 3 ângulos e eu continuar, né, eu aumentar o tamanho da antena, só que eu posso ir para um grau diferente do 90 graus. Tá? Aí, o que aconteceu? O que ele fala no artigo é que, então, ele fez essa modelagem, tá? Ele tinha a fitness é esse VSWR, que tem a ver com as frequências, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas tem a ver com a frequência receptora e transmissora, porque ela tinha que obedecer àquela restrição que ele tinha de estar dentro de um intervalo. Tá? Mas aí eles estavam acabando o projeto e a órbita que o satélite ia ficar foi modificada. Então, basicamente, joga essa antena fora e você vai ter que fazer outra. Porque agora a antena não tem mais 4 braços, o
Os 4 braços não tem mais 90 graus entre eles. Eu quero uma coisa muito mais simples, eu quero uma antena de um braço. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso te mostra a flexibilidade desses algoritmos. Eu mudei todo o problema, tá? Mas na verdade a única coisa que eu tenho que mudar aqui é, eu mudei a órbita, eu mudo a fitness. Porque agora minhas frequências vão ser diferentes porque a órbita é diferente. Não preciso mais de 4, preciso de 1. Como, por simplicidade, eu tinha definido um braço e replicado, eu não precisei fazer mais nada. Tá? Então, aí no caso deles, essa é a segunda antena. Tá? Então, eles só modificaram a fitness e aquela restrição das 4 braços com 90 graus e tem essa nova antena. Mas o que é impressionante aqui, na verdade, tá? São os resultados. A antena é pequenininha, bonitinha, etc. Mas eles olharam e ela gasta menos energia, fabrica muito mais rápido, porque ele só vai evoluir o algoritmo. Ela é menos complexa em termos de design mesmo, ela não tem tanta voltinha e tanta coisa. E a performance dela é melhor para transmissão e recepção. Tá? Aí ele fez a comparação da seguinte forma. Ele pegou o satélite com uma antena, com 2 antenas fabricadas por humanos. Depois ele pôs uma do algoritmo e uma fabricada por humano, e depois 2 do algoritmo. Tá? E ele comparou para ver como que elas iam se comportar. Bom, considerando que o satélite lá ele tem uma métrica de eficiência, que é qualquer uma que chega a 100%. Tá? Com as 2 antenas fabricadas manualmente, ele chegava em 38%. Com uma de cada uma, ele ia para 80%. Quando ele colocou as 2, ele chegou em 93% de 100%. E 93 comparado com aqueles 38 que ele tinha inicialmente, não precisa nem falar, né? Então, esse é um bom exemplo de aplicação real, tá? Que mostra que você pode ter problemas, que a gente chama, né, dos toy problems, que são problemas que só para estudar o método, mas isso aqui ele é utilizado na indústria, ele tem, se vocês olharem, tem muita coisa, principalmente em design industrial, tá? Aerofólio de carro, não sei o que para aerodinâmica de avião, tem muita coisa. 2 empresas que têm grupos muito fortes nessa área é a Rolls-Royce, de carros, e a Boeing. Também eles têm grupos fortes que trabalham nessa área. Tá? Então, é só para finalizar mostrando para vocês que as aplicações são inúmeras e o segredo é saber representar. Tá? Então, o que eu tinha para falar dessa primeira parte era isso, que são mais os conceitos básicos, né? Como é que eu uso, onde que eu uso, para que serve, como eu implemento, por que é tão fácil de variar a aplicação.